Salve, salve! Espero que esteja tudo bem, pelo menos estável, pelo menos com forças para viver, né? Quero tratar nessa reflexão filosófica, teológica, sobre o traído e o traidor. Meus queridos, aqueles que me veem, aqueles que estão inscritos no canal, aqueles que vão se inscrever, é o seguinte: quando a gente toma conta da realidade, da existência, da filosofia, a gente descobre que a vida é muito dura. A gente descobre que a vida é dura, né? A vida dá toques na gente, entendeu? Sobre a dureza da vida, que a gente vai ter dores, que a gente vai sofrer e tudo mais. E eu acho que o apogeu aí, a cumieira desse tema está em Jesus e Judas, né? Eu acho que o texto para mim é a visão mais clássica que eu tenho de um traído e de um traidor. Judas era o discípulo mais preparado para fazer parte daquela comitiva, daquele colegiado, né? Judas, você vê que é um homem de poucas palavras, é um homem que adquire cargo de confiança, né? E todos os demais eram precipitados, tinham um temperamento, sim, sanguíneo, colérico. Judas não. Judas deixou uma vez transparecer a sua personalidade lá na casa de Lázaro, né? Naquele banquete, pelo fato dele ter ressuscitado, ali ele deixou em evidência o que ele pensava. Outra coisa, né? Ninguém da época de Jesus conseguiu alcançar quem ele era. Quando eu falo no Natal, eu falo assim que, como que o homem é terrível, né? Matar o próprio Deus que se fez homem, né? Jesus era 100% Deus e 100% homem. E o homem vai lá e o mata, quer dizer, né? Como que o homem é atroz. Mas nesse fato da traição e do traidor é o seguinte: nós temos que entender que na vida todo mundo foi traído, todo mundo será traído. Né? A vida, ela não é fácil, não. Ela, né? Você é traído é outra coisa, não é pelo cônjuge, eu não estou dizendo isso. E talvez, né, hoje, talvez 80%, 90% das traições seja pelo cônjuge, mas eu estou falando que a gente é traído em todo sentido. A gente é traído pelos políticos, a gente é traído pela sociedade, a gente é traído pelos colegas de trabalho, a gente é traído por aqueles que nós chamamos de amigos. Nós somos traídos, né? Nós somos traídos, às vezes, pelos nossos pais, isso é decepcionante. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a faixa etária de conversões, e a terceira idade foi a conclusão que se chegou que é mais difícil de um homem dar a sua vida a Jesus. Por quê? Por causa das decepções. Por causa de, no decorrer da vida, ele acreditou em tantas pessoas e essas pessoas o traíram, né? Mas nós temos que ter noção disso. Nós temos que ter, olha, o aprendizado é o seguinte: é para suavizar aquilo que nós enfrentaremos. Por exemplo, o que é o amor fati para o Nietzsche e para o Schopenhauer? Olha, o Epiteto, antes de Cristo, né, que foi um escravo, ele pertencia ao grupo gnosticismo, né? Eles já falavam disso, por exemplo, que a vida, apesar de não haver nada disso em pensamento de destino, que a vida tem um curso. Por exemplo, o Nietzsche diz o seguinte, que por nós amarmos demais, que a dor é muito maior, né? Da gente possuir, né? Assim, entender que possui as coisas, que possui pessoas e depois elas se vão, e aí, né, a gente fica meio embasbacado, né? Thomas Hobbes, né, um escritor, um filósofo, um matemático, um inglês, né, do século XVI e XVII, século XVI e XVII, ele escreveu o Leviatã e o Cidadão, né? Ele lá colocou que o homem é lobo do homem. Por que o homem é lobo do homem? Por causa dos seus interesses, né? Por causa dos seus interesses, por causa daquilo que ele quer, ele está disposto a fazer tudo para ter aquilo.
E com isso, quer dizer, um lobo é uma fera, ele devora, ele passa por cima, ele mata, né, ele não pode ser frustrado. Tem uma poesia do Augusto dos Anjos, né? Que ele diz, pelo fato dos homens viverem entre feras, o homem também se torna uma fera. O Aristóteles tem uma definição interessante, ele diz que o homem é um animal político, né? Ele não fala que o homem é um ser humano político, é um animal político. Um animal. A classificação de animal, inclusive, foi o próprio Aristóteles que fez, né? Do animal racional e do irracional, né? Nós estamos diante de assim, nós estamos vendo tanta coisa assim, né? Tanta coisa terrível, né? Por exemplo, aquele caso do ator, de uma rede de televisão, né? Tava gostando de uma moça. A gente tem filho e filhas para casar, mas tem gente que não suporta isso. E o rapaz começou a namorar uma moça, e o pai ficou sabendo, ele foi lá com os pais dele saber, o pai da moça matou todo mundo. Agora, tem explicação isso? Não tem explicação. Não tem explicação, né? Agora, eu quero voltar no caso de Judas e de Jesus. Para mim, qual é a maior lição? Qual que é a maior lição sobre o traído e o traidor? Olha, o Judas traiu Jesus, foi lá, vendeu ele por 30 moedas de prata, um valor ínfimo, o valor de um escravo comum. Quer dizer, ele andava com Jesus, cuidava da bolsa, via milagre, via ensinamento, mas não aprendeu nada, não via nada, não enxergava nada. E a maioria de nós somos assim mesmo, né? Não vemos nada, não enxergamos nada, né? E o exército tem uma alcunha para isso, né? Quando entra lá o calouro, né? A gente chama de bisonho, né? Quer dizer, né? A gente tem dificuldade, né, de enxergar. Inclusive visão e vista não tem nada a ver, né? Às vezes um cego tem visão e nós que temos olhos, temos vista, não conseguimos enxergar. Mas em relação a Judas e Jesus, aí Jesus vai preso, ele dá um beijo, Jesus o chama de amigo lá no Getsemane. Por quê? Porque Judas podia traí-lo, mas Jesus não queria perder o amigo. Aí se dá o processo, ele é julgado a noite toda, ele não se defende porque ele sabe que ele vai morrer e tal, e o Judas não aguenta aquilo, né? Ele não aguenta. Às vezes você faz coisas na vida que você não aguenta, né? Você é aliciado, você alicia e depois você não dá conta, né? Quantas pessoas entram, às vezes, num erro, numa traição. Eu conheci pessoas, né, em cidades que eu morei, que foi assim, né? Pessoa em traição e acabou ele mesmo se matando, né? Não deu conta, né? Aconteceu isso com Judas, ele não deu conta. Quando ele viu tudo aquilo acontecendo, ele não deu conta. Ele não conseguiu nem ver, ele entendeu o fim, né? Que Jesus seria crucificado mesmo. Mas o peso de consciência, de alma, de coração foi tanto que ele foi lá arrumar uma corda. O Lucas, em Atos, ele fala que ele pôs a corda e pulou, né? E diz que houve um desmembramento da cabeça com o corpo, entendeu? Ele se estourou lá, se explodiu. Mas a minha pergunta é a seguinte: entre Jesus traído e Judas o traidor, quem saiu melhor no fim das contas? É isso que a gente tem que pensar, entendeu? Porque às vezes você foi traído e você fica remoendo isso, não está vivendo, não confia em Deus, não libera o perdão, entendeu? E não entende esses princípios. O traidor se autodestruiu. O traidor teve um fim trágico. O traído morreu sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele cumpriu a sua missão. Quando você analisar a sua vida e observar as traições, pense, quem pode sair ou quem saiu melhor, o traído ou o traidor? Um abraço.